para mais uma live da nossa série das 16 Leis do Sucesso, um livro do Jacob Petri, onde nós começamos a falar na live 1 o propósito definido, e na sequência falamos sobre a mente mestra, depois autoconfiança, e agora na live 4 o hábito da economia, como se forma esse hábito, como será que nós podemos trabalhar para formarmos uma mente, né, que tenha como hábito economizar dinheiro, algo tão falado, mas às vezes difícil de ser seguido, porque são várias as maneiras que nós somos tentados a gastar o dinheiro, a fazer com que esse dinheiro ele nunca sobre, ou ele quase sobra pouco, né, para fazer o investimento e ter a tão chamada liberdade financeira ou independência financeira, né? E o hábito da economia também impacta e afeta de certa forma negativamente os três pilares anteriores das 16 leis do sucesso. Então, quando não se tem esse hábito, não se tem essa reserva para poder investir em algo diferente, fazer algo diferente, diversificar, ou até mesmo arriscar em alguma coisa que apareça no caminho para inovar, então o propósito ele já fica um pouco já comprometido, porque dá para se fazer por vários caminhos, mas quando se tem pouco dinheiro, a escassez é grande, o caminho vai ser, como diz, mais estreito, não vai ser tão cheio de possibilidades quando se tem essa reserva ou essa economia feita já pensando em algo que vai fazer, né, com que a pessoa tenha essa reserva e invista, né, no seu propósito maior, que é o projeto de vida. E também vai afetar, no caso, como é que eu vou montar essa mente mestra, como é que eu vou fazer para ter os meus parceiros, para ter os meus seguidores, para ter aquelas pessoas que vão fazer parte, né, dessa sociedade, que vão fazer parte dessa jornada, fazer com que isso se harmonize e isso seja de maneira mais salutar, sem forçar, sem acabar comprometendo a sociedade, comprometendo os parceiros, comprometendo aqueles que de certa forma vão fazer parte desse propósito, desse projeto maior. E também o que nos abala quando a gente faz ou quando a gente não faz, né? Quando a gente tem, não fica abalado essa questão da autoconfiança. A autoconfiança ela se torna algo inabalável, porque você já tem esse projeto, você já tem esse planejamento, você já contou com o que vem, né? Então, o que vem pela frente a gente pode, desde que esteja no planejamento, desde que esteja tudo certinho, planejado, tudo certinho planejado, essa sequência vai ser, como se diz, mais salutar e mais fácil, né, de ser atingida, e fazer com que os pares, fazer com que os investidores, fazer com que todos caminhem nessa sequência. Então, o que é, né, nós estamos falando do que é esse hábito da economia, né, e por que é indispensável você ter esse hábito da economia para poder usufruir dos benefícios que vão aparecer ao longo dessa jornada, né, e por que é tão desafiador economizar. E quais são os dois tipos de fonte de renda que a gente tem ao longo, né, da carreira, o que a gente pode fazer, o que a gente pode construir, os dois tipos de renda, a ativa e a passiva, e estratégias, como a gente desenvolver essas estratégias de hábito da economia. Então, trocando aqui uma questão básica das palavras, né? O que é esse hábito da economia? É a prática de você gastar menos do que se ganha.
Aí você forma essa reserva para o futuro, uma reserva de emergência. Opa, ali a Elisângela está chegando aqui, deixa eu ver. Eita, nós. Oi, Elisângela. Deixa eu ver aqui. Convite. Então, recapitulando aqui. Então, essa prática de gastar menos do que se ganha que vai fazer com que haja essa economia, né? Exemplo básico, clássico aqui, se ganha-se R$ 1.000, gasta 1.200, caixa negativa. Se ganha R$ 1.000, gasta R$ 1.000, o caixa zerado. Se ganha R$ 1.000 e gasta R$ 900, o saldo positivo aí de R$ 100 aí é o que vai fazer parte. Elisângela, você pode me ouvir? Consigo sim, José. Tô te ouvindo. Tá um pouquinho baixo, mas eu te ouço. Ah, E você me vê e me ouve? não, não consigo te ver nem te ouvir. Nem me ouvir? Não, ouvir sim, quer dizer, né? Não consigo te ver, né? Não consigo te ver, mas eu consigo te ouvir. Tá Mas, bom. Eu tô conseguindo te ver e te ouvir. eba, assim que é bom. Então, então, Só fazendo a definição aqui de finalização aqui, mais uma vez, mais um desafio aí, né? A vamos questão do lápis da embora. economia, Bora lá. para construir essa nossa reserva, né? Ao longo do tempo, a longo prazo, nós precisamos fazer essa conta fechar. O Paulo Vieira gosta muito de colocar um exemplo básico, né? Que você já começa a colocar como meta, você 10% daquilo que você ganha, você já começar com esse hábito para você já ir treinando. Ah, legal, não dá 10%? Começa com 5%. Ah, não dá 5%? Começa com 3%, 1%, justamente para incorporar esse hábito na prática, assim que receber o dinheiro, fazer com que o caixa, né, que essa poupança, que essa economia, ela vá crescendo. E toda vez que ela vai crescendo, ela já é resultado, respostas de de que algo positivo está acontecendo nesse pilar, né, de economia, né, essa economia na prática. Então, para definir essa economia, você cria essa consciência, você cria esse desejo, você cria isso com planejamento, você coloca isso dentro do seu plano maior, e isso gera uma disciplina, e essa disciplina, com constância, né, você coloca ela de maneira obrigatória, mês a mês, de 15 em 15 dias, de 2 em 2 meses, mas depois de fazer essa definição, a construção do patrimônio ao longo do tempo, ela já vai ser algo que vai ser visível e algo que vai ser interessante nessa realização do propósito maior, realização dos sonhos. Então, essa importância de você ter essa economia, igual o Napoleão Hill gosta muito de citar, que para alcançar o sucesso é importantíssimo você desenvolver esse hábito, você ter como premissa básica, tá, eu preciso aprender a lidar com isso, como que eu vou fazer para fazer, para ter um caixa mais robusto, um caixa que me garanta, um caixa que vai me dar uma liberdade maior de pensar, de planejar, de arriscar, de ter parceiros, de ter pessoas que estejam nessa mesma, nessa mesma aliança para poder seguir, no caso da mente mestra, né? E aí, Elisângela, o que você tem de novidade para nós aí sobre por que esse hábito da economia ele é importante, ele é indispensável para que as pessoas consigam serem bem-sucedidos naquilo que vão estar fazendo? Então, ele é fundamental porque, segundo Napoleão Hill, você precisa de ter recursos para você alcançar o seu propósito, que é o seu alvo-chefe definido. Então, você vai ter que dispor de recursos para que você realize as suas ações que você precisa para alcançar o seu propósito. E aí entra aí uma questão até cultural, porque
Segundo uma pesquisa que foi feita pela Pulso 2023, que saiu na CNN, no site da CNN, na Veja, é um dado de 2023, mas essa reportagem de 2024 está falando que, em média, 61% dos brasileiros não conseguem poupar, não conseguem guardar dinheiro, tem uma certa dificuldade para investir, para guardar. E aí, essa questão também revela que 67% dos brasileiros não têm qualquer reserva financeira para contratempos. Então, volta e meia na vida da gente, a gente se depara com emergências. E como que a gente se depara com isso? Então, se a gente for analisar num plano mais sistêmico, mais abrangente, a gente vai perceber que essa questão de poupar e economizar não é somente uma questão para alcançar propósito, é para isso te auxiliar como que você leva a sua vida, como você pode aí ter mais segurança, sobretudo financeira, nas áreas da sua vida. Então, mediante uma emergência, mediante uma questão que você precisa resolver, que você demanda de ter esse recurso, é muito importante você ter essa reserva. E o hábito da economia te ajuda nesse processo. Mas aí, como que você deve estar se perguntando, né? Como que eu posso começar a economizar? Primeira coisa é tomar consciência disso. Então, avalia aí como é que está as suas finanças. Avalia se você gasta mais, como o José comentou, né? Então, porque o hábito da economia é você gastar menos do que você ganha. Então, faça uma avaliação. Primeira coisa, como é que estão os seus gastos? Você termina o mês devendo? Você consegue pagar todas as suas contas? Você tem muitas dívidas a vencer, né? Muitos compromissos que você tem a vencer. Por quê? Porque a partir dessa autoavaliação de como estão as suas finanças, você vai observar se você precisa iniciar urgente esse hábito da economia ou se você pode ir fazendo ajustes para que você poupe para realizar objetivos que você tem aí a curto, médio ou longo prazo. Então, o hábito, o que é o hábito? O hábito é você aprender determinada coisa e fazer ela sem pensar muito. Quando você tem um hábito, então você tem um hábito de escovar os dentes todo dia, de tomar banho. Você não tem que parar para pensar que você vai fazer isso, porque você já aprendeu. E a economia é a mesma coisa. Então, a primeira delas precisa envolver um planejamento financeiro. Então, como que você pode fazer uma poupança, um poupar consciente? Então, faça um planejamento financeiro daquilo que você já tem. De quanto você tem de ganhos, quanto você tem de gastos, e aí você começar a fazer esse levantamento. O segundo ponto, a disciplina financeira. Então, o Napoleão Hill vai dizer que você precisa ter uma autodisciplina e um compromisso para evitar gastos desnecessários. Então, um exemplo, quando você vai no mercado fazer sua compra lá do mês, somente nós mulheres, a gente vai com uma lista do que a gente precisa comprar, você segue fiel a essa lista? Ou você vai comprando coisas que você viu lá, está em promoção e você leva? Ou você sai para fazer um passeio, para resolver alguma coisa, principalmente no shopping ou no centro comercial que tem muitas lojas, e aí você vê, você nem está precisando daquilo, mas você compra. Então, essa autodisciplina é importante, porque se você tem um objetivo de poupar para realizar o seu objetivo, o seu propósito, você tem que estar sempre em mente que esse propósito depende dessa autodisciplina. E o terceiro ponto é a construção do patrimônio. Então, ele fala da importância de que, quando você começa a economizar, ter essa disciplina, você pode começar a investir, você vai ter reservas para emergência, para a realização dos seus sonhos. Então, o quanto é importante desenvolver esse hábito da economia? Faz sentido, José? Muito, muito sentido, Elisângela. Inclusive, né, só para a gente dar essa sequência, né, os fundamentos dessa educação financeira. Então, você tem um orçamento, né? Qual que é a sua planilha de gastos? Então, você precisa saber controlar as receitas e as despesas, o que que entra e o que que sai. Então, quando você tem um orçamento bem calculado, bem
planejado ali, você vai saber eliminar os gastos para sobrar essa reserva para poder investir, para poder poupar, para poder guardar. Então, a importância de você ter esse orçamento. E depois, o que sobrar, não é que você vai gastar com qualquer coisa, você ter essa reserva para a meta futura, naquilo que você vai investir, naquilo que faz sentido para você. Ah, tá, agora eu tenho investimentos, então eu já sei onde eu vou investir para a minha renda passiva, né? Fazer o dinheiro crescer através dessa diferente fonte, né, que o mercado oferece, e depois ele coloca lá um outro tópico, né, para esse fundamento financeiro, que é você gerir as suas dívidas, é manter sob o controle todos os seus gastos, para não deixar isso passar dessa máxima, né? Se eu ganho R$ 1.000, eu não posso gastar 1.100, 1.050, senão esses 50 que passar aí vai se tornar negativo e já vai se tornar um passivo, né? Vai se tornar uma dívida que eu tenho. Então, para manter o hábito da economia, ter um orçamento, esse controle da receita bem rigoroso para poder fazer com que as coisas funcionem de maneira saudável aí. Então, como estabelecer esse hábito da economia através desse orçamento, né? Então, listar todos as fontes de renda, listar todas as despesas fixas e as variáveis, tudo aquilo que se gasta, né? As fixas são aquelas que não saem, as variáveis aquela que eu comprei, sei lá, um tênis, comprei uma meia, comprei uma camiseta, no próximo mês eu vou precisar de comprar essa camiseta, mas as despesas fixas, luz, água, internet, plano de, de telefonia, isso tudo entra como fixa. Então, ter tudo isso na ponta do lápis, né, e depois fazer, né, subtrair o que é despesa da renda para ver o que sobra. Então, se sobrar, economia. Se faltar, déficit, é dívida. Né? Então, ajustar isso para garantir que você realmente está economizando isso, está fazendo sentido, que isso vai encher o seu container da economia para poder fazer um investimento financeiro. Então, quanto você manter essa disciplina financeira, manter esse hábito financeiro de controle, vai ser importante e benéfico para que esse, essa poupança cresça, esse investimento ganhe cada vez mais, né, a longo prazo, fica mais encorpado, fica mais aumentado aí para que possa ser utilizado aí para um investimento maior ou para construir aquela chamada renda passiva, né? Sair um pouco tá, a ativa, né? E eu coloco a passiva lá, a partir do momento que ela vai rendendo, ela vai me tornar também uma outra fonte de renda que eu posso investir. Então, ela vai ser capaz de gerar através do meu investimento. Então, ter essa disciplina e planejamento financeiro, né? Eliminar desperdícios, fazer o investimento inteligente, isso tudo vai fazer com que ao longo dos planos, né, tem aquele desafio lá, como que a gente cria um hábito? Tem o desafio de 21 dias, tem o desafio de 58 dias, tem o desafio de 66 dias, são 154 dias, até aquilo se tornar uma coisa que já faça parte do meu dia a dia, já incorpore isso na minha vida, porque o que vai acontecer? Vai fazer com que o meu, o meu ritmo de vida já seja coerente com aquilo, congruente. Eu já tenho esse hábito, eu já sei que aquilo vai sobrar, que aquilo é para investir. Então, alguns especialistas dizem que só para nível de treino você já pode guardar R$ 5 ou até mesmo aquela mania de você ter um porquinho ou de ter 4 potinhos lá para você, esse é o pote para mim gastar comigo, esse é o pote para mim comprar algo que eu quero, esse é o pote para mim economizar por uma compra maior. Isso já vai criando esse estado de espírito e o que vai aumentar a autoconfiança, vai aumentar o seu estado de espírito e vai fazer com que as coisas vão se alinhando e você vai pegando isso como um hábito e a partir do momento que isso se torna um hábito, né, o que acontece? Aquilo fica sistemático, então aquilo fica parte do seu sistema, aquilo fica
como uma rotina. Então, beleza, todo dia 15 eu faço essa reserva, todo dia 30 eu faço essa reserva, e isso ao longo dos anos ele só vai aumentando, só vai aumentando. E quando essa renda vier também dessa passividade, dessa economia que foi feita, o que vai acontecer? Vai gerar mais tranquilidade, vai melhorar o planejamento, vai aumentar o poder de compra, vai aumentar a disciplina financeira. Então, tudo isso vai fazer com que a pessoa vai se sentir mais autoconfiante naquilo que ela faz. Eu já aderi a essa prática, eu já estou coerente, né? Eu já estou consistente nisso que eu faço. Então, eu crio congruência em cima disso. E aí, a partir da manutenção desse hábito, aí, o que, que vai acontecer? As coisas, ele gosta de falar, o container da liberdade financeira, ele só vai sendo aumentado. Então, esse hábito vai só facilitar com que a economia ela só vai aumentando a minha fonte de renda passiva, o que vai possibilitar mais investimento, o que vai visitar novas compras, né? O que vai facilitar com que, dependendo daquilo que eu for investir, vai gerar uma renda a longo prazo. E aí, Zé, o que você me complementa? Então, você já falou alguns benefícios aí, né? Mas tem outros também sobre essa importância do hábito da economia. Então, não é somente para o bolso que a gente traz benefício, mas também, além dessa questão dessa disciplina e do planejamento financeiro, você vai conseguir desenvolver esse hábito da economia. Porque aí você vai saber o quanto você ganha, o quanto você gasta. Você também vai te ajudar esse hábito da economia a eliminar os desperdícios, que é tão importante para você focar naquilo que realmente você pode estar despendendo maior energia aí, então as despesas básicas, eliminando aquilo que não serve, podendo com isso, com esse poupar, fazer investimentos inteligentes, uma forma que você obtenha aí uma renda passiva ao longo do tempo, né? Você pode ir construindo isso. E aí, além disso tudo, Napoleão Hill vai dizer que traz também uma melhoria do seu estado de espírito. Por quê? Porque você vai passar a viver com mais tranquilidade, segurança, confiança, até para sua autoestima. Porque se você começa a perceber que você consegue levar uma vida mais equilibrada, isso vai te trazer inúmeros benefícios. E você vai chegar à vida sem aquele medo da questão de eu não tenho, eu estou com falta. Então, o que é importante a gente compreender? Que a gente sabe, nós temos consciência do que é importante poupar, mas por que é tão difícil economizar? Por que para todas as pessoas, de uma maneira geral, é desafiador você economizar? E aí eu quero trazer uma frase do Napoleão Hill que diz assim: sem economizar, não é possível vencer na vida. Não há exceção a essa regra e ninguém poderá escapar dela. Por quê? Porque ele fala que quando você começa a ter o hábito de economizar, isso é essencial para aumentar o seu poder de sucesso e para a obtenção da riqueza. Porque ele fala que grande parte dos nossos resultados parte daquilo que nós acreditamos. Então, o José, no início da live, ele disse, né, a importância que as pessoas usam aí de as crianças a gente ensina a poupar num porquinho, às vezes você tem alguns potes que você vai reservando o que você vai gastar. Então, esse hábito de guardar através de uma poupança, de um investimento que você faz de diferentes formas, é essencial porque você está fortalecendo que você tem um objetivo para você estar poupando. Então, você está poupando e economizando para poder viajar com sua família, para poder realizar um curso, para poder trocar de carro, comprar algo que você quer muito. Então, isso é fundamental, porque ele vai dizer que essa capacidade de poupar, ele vai te ajudar a aumentar o seu poder pessoal. E aí ele fala que essa prática vai ajudar você a desconstruir a mentalidade da escassez. E com essa desconstrução da mentalidade da escassez, você vai desenvolver a mentalidade da abundância. Porque o universo é próspero e abundante. Nós somos prósperos e abundantes. Só que quando nós vivemos uma mentalidade de escassez, você, isso impacta até
na quantia que você ganha, nos seus gastos, porque isso é interno. A mentalidade, ela é algo que tem a ver com aquilo que você acredita e com o seu estado de espírito também, para essa questão de eu me sentir próspera e abundante. Então, ele fala que por isso que você precisa desenvolver esse hábito, porque à medida com que você vai desconstruindo esses padrões, você vai perceber. E para isso você precisa também, de novo, olha aí, como que você lida com o dinheiro? Quando você pensa no dinheiro, o que que vem na sua mente? Vem que é muito difícil ganhar dinheiro, dinheiro não é bom, dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade. O que que você ouviu muito sobre o dinheiro? Faça esse exercício. Reflita quais são as crenças que você tem com relação ao dinheiro. O que que você acredita quando você pensa ou ouve sobre o dinheiro? Como que é para você gerir, administrar o quanto você ganha, o quanto você gasta? Porque ele vai dizer que você precisa fazer essa desconstrução dessa mentalidade de escassez. E aí, né, José, ele vai falar dessa importância da lei do hábito. Por que que a lei do hábito é tão necessária e importante, né, para nos ajudar aí a romper com essa mentalidade de escassez? E aí, o que que você pode trazer para complementar com relação a isso? Porque a lei do hábito ela é fundamental nesse processo, não é isso? O hábito ele é muito importante para, como se diz, manter essa consistência, né? Manter essa constância. Imagine só o hábito de perder peso, né? Por que que a pessoa não perde o peso? Porque ela tem um hábito que é comer excessivamente, que é não controlar aquilo que come. Muita gente tem aquele projeto, não, eu vou cortar açúcar, né? Ah, eu vou cortar o álcool, ah, eu vou cortar carboidrato. Não é tão difícil, né? No início, o cérebro não vai gostar, por quê? Porque você não tem o hábito de comer nada com pouco açúcar ou zero açúcar. Ah, porque eu vou cortar o carboidrato. Não, esse carboidrato faz parte do meu dia a dia. Ah, eu preciso de criar um hábito de fazer atividade física. Então, quem já começou alguma dieta e parou, o que acontece, né? Um, 2 dias, né? Ah, vou começar na segunda-feira, vou deixar o fim de semana. Aí eu fico uma semana sem fazer, né? Sem comer aquele docinho. Aí tem uma festa, eu vou lá e arraso na festa. Ah, parei de tomar refrigerante, vou lá, arraso né, no refrigerante quando eu tenho uma oportunidade. Mas isso é falta de você adquirir esse hábito. E só a prática constante, você colocar um objetivo, né, bem rigoroso, rígido, que você vai cumprir e que você não aconteça o que aconteça, eu vou economizar, eu vou poupar, eu vou investir. 21 dias, 50 dias, você vai brigar com o seu cérebro, porque vão vir vários distratores para que você não faça, né, essa economia, para que você não adquira esse hábito, porque não está internalizado, isso não faz parte da sua rotina. Então, para muita gente, eu tenho dinheiro na mão, eu vou e gasto. Eu tenho a oportunidade de comprar algo que está barato, mesmo que eu não vou usar, porque está na promoção, eu vou lá e gasto esse dinheiro. Mas aquilo que você comprou realmente era necessário, foi importante, por que que você comprou? Foi uma oportunidade, mas se aquilo talvez não fosse acrescentar nada no seu projeto maior, não fosse acrescentar nada, você fez um gasto desnecessário. Comprei barato, mas aquilo vai ficar na gaveta, aquilo vai ficar no guarda-roupa, aquilo vai ficar no depósito. Então ele dá uma dica aqui para substituir, né, o hábito de gastar pelo hábito da economia, tá? Eu vou comprar algo, né, que não está no meu portfólio aqui de gastos aqui, então eu vou lá e pergunto 3 vezes, pô, isso é necessário? Porque eu vou utilizar isso? Eu tenho algo semelhante a isso? Então, quando se cria a consciência e coloca um objetivo e se estabelece uma meta, eu vou cumprir essa meta, tá? Economizar R$ 500 é economizar R$ 5.000, é economizar R$ 10.000, tanto é que tem alguns treinadores do mercado que eles pedem assim, então, legal. Você começa então a impor para o seu corpo aí, para você treinar o seu cérebro algumas condições, né? Algumas compensações. Legal. Se enquanto eu não chegar a uma economia
economia, sei lá, de 5 mil reais, de R$ 1.000, eu vou tomar banho frio, vou tomar banho natural gelado todo dia, para você ampliar esse seu governo, esse seu domínio sobre a necessidade de gastar e por falta de não ter o hábito de economizar. Então, beleza, então eu vou colocar essa condicionante aqui. Eu vou tomar banho gelado até X valor eu atingir de economia, até eu conseguir cortar esses gastos, até eu conseguir eliminar o que tá me afetando aqui, que está me deixando, como se diz, na neura, porque eu preciso gastar, porque eu preciso comprar. Então, quando há substituição, quando aquilo se tornou parte de você, ok, mas enquanto não, o que a pessoa faz? Ah, então você vai fazendo como se diz, uma, uma concessão aí, uma condicionante aí. Ah, então enquanto eu não economizar 10 mil, eu não vou parar de tomar um banho gelado. O corpo vai ter que aguentar. E a mente vai entender que você está tomando aquele banho gelado até você atingir essa meta que vai contribuir para o seu crescimento profissional e pessoal, né? Pessoal e profissional. Vai ser uma vitória pública aí, né? Você vai estar uma vitória pessoal, melhor, né? Vai estar uma vitória pessoal sua. Então, você comemorar que, pô, eu cheguei nos 10 mil, agora eu posso, né, usufruir um pouquinho desse conforto aí de uma água morna, de uma água mais quente, né? Mas enquanto isso não acontecer, estabelecer esse pacto aí, você com você mesmo, porque a briga maior é interna, na mente, né? Você, igual o JJ fala, ou você colocou uma dieta, ou foi em algum lugar, ou sentiu, né? Ou passou em algum um restaurante e você não resistiu e comeu uma batata frita. Pô, você perdeu para batata frita. Então, é uma coisa que se não houver esse governo da mente aí, vai acontecer dessa recaída e eu vou ter que, né, perguntar, então, como que eu posso fazer? Então, estabelecer um critério para que, não, isso vai ser para o meu projeto maior, isso é pensando a longo prazo, isso é para que eu consiga fazer com que o meu patrimônio cresça e eu consiga evoluir financeiramente, evoluir pessoalmente, evoluir no lado profissional, no lado da construção desse projeto maior. Quando se fala de ganhar dinheiro, né, se fala de renda, né? O Giacomo coloca que tem duas torneiras, né? A torneira dos ganhos e a torneira dos gastos. E aí, quando ele fala de a renda ativa, é aquela renda que gera uma ação, que você precisa colocar, né, a sua energia para que aquele dinheiro venha. Ah, eu sou engenheiro, então eu preciso prestar serviço como engenheiro. Ah, eu sou professor, eu preciso emprestar minha energia lá para a escola como professor, ou para a instituição como professor. Ah, eu sou cozinheiro, então eu vou vai lá e cozinhar. Ah, eu sou o médico, eu preciso fazer meus atendimentos, eu preciso ter minha carteira de clientes, eu preciso ter minha agenda cheia, então eu preciso agir, né? Então, ações é que vão garantir essa minha renda. Aí ele coloca lá que quando você começa a juntar, né, um certo valor, imagina, você juntou 10 mil lá em investimentos, você vai aplicar lá, porque a cada, imagine lá, você ganha 5 mil reais, vou gastar, vou guardar 10%, vou guardar R$ 1.000 por mês. Esses R$ 1.000 por mês aí, ao longo do ano, vai te dar uma economia de 12 mil. Aí esses 12 mil, se você fizer uma aplicação, um investimento, que ele te dá 5%, então você já vai ter R$ 500 a mais. Então eu guardava R$ 1.000. Agora, com a renda passiva, né, desse investimento, eu vou começar a ganhar R$ 1.500. Aí acontece aquilo que o Thiago Negro, né, o primo rico, gosta de falar. O efeito bola de neve. Isso só vai crescendo. Ajustou suas contas, você ajustou seus investimentos, você reinveste aquilo que você está tendo de retorno com o seu ganho daquilo
que você está investindo. Eu investi em ações, eu investi em fundos imobiliários, eu investi em renda fixa, em renda variável. Eu vou reaplicar tudo aquilo que eu tenho de grande, de ganho. O que vai acontecer? Esse dinheiro entra, eu reinvisto, esse dinheiro entra, eu reinvisto. Aí ele vai falar, essa bola só vai crescendo, esse dinheiro só vai crescendo, esse montante só vai crescendo. E ao longo de 20 anos, 15 anos ou 10 anos, essa renda já vai estar alta, né, pro objetivo que a pessoa tem, de acordo com o que ela está se propondo a fazer. É para comprar uma casa? É para investir na empresa? É para fazer com que isso sirva para a minha renda, né, de aposentadoria, o meu valor de aposentadoria. Então, quando essa equação aí do orçamento ela é bem controlada, entrada e saída, e ela é reinvestida, e pensando na renda passiva, que seria uma renda passiva, agora eu tenho um imóvel que eu alugo e entra essa renda. Agora eu tenho ações que eu invisto que gera renda. Agora eu tenho fundos imobiliários que gera renda. Agora eu tenho um fundo de investimento que eu faço que me gera renda. Agora eu tenho, né, qualquer tipo de... Aí eu comprei algo que me traz essa renda passiva, que não depende da minha ação, não depende do meu trabalho, não depende do meu esforço intelectual, esforço físico para que aquilo aconteça. Então, por isso que se chama renda passiva. Não depende da minha ação para que ela aconteça. E quando essa equação ela é bem trabalhada, esse dinheiro, de acordo com o Thiago Nigo, bola de neve, ele só vai crescendo, só vai crescendo. Aí ele exagera. Aí, Exatamente, José. E aí o Jacob gosta muito de usar esse exemplo das duas torneiras, né? Então imagine que você tem duas torneiras aí, tem um balde embaixo. E ele vai falar que a sua renda ativa, então vamos supor, você trabalha, você tem uma renda, um provento, um salário mensal, e imagina que dentro dessa torneira vai saindo aí, né, a sua renda, o que você ganha. E no balde, porém, tem os seus gastos mensais, que são as suas despesas. Então, são como buracos no fundo do balde. Então, o tamanho desses buracos vai depender da despesa que você tem. Mas você não pode deixar que uma parcela muito grande dessa torneira, né, da renda ativa, ela acabe perdendo tudo. Então, vamos supor, você ganha X e gasta. Então, você ganha 5 mil e gasta os 5. Ficou parado. Ou você ganha 5 e gasta 6. A conta não vai fechar. Então, ele vai falar da importância, quando você só tem a renda ativa, o quanto você precisa equilibrar e diminuir esses buracos, que são as despesas, para você não ter esse buraco, para o seu dinheiro não ir pelo ralo, vamos dizer assim, né? Fazendo essa analogia. Já com a renda passiva, que é a renda que você obtém através de investimentos, de aplicações ou de aluguéis, de aposentadoria, que é aquilo que você possa ter. Então, essa renda ativa vai te dar um retorno para você poder reinvestir. Então, ele fala, observa como é que estão as suas torneiras aí da renda ativa ou da renda passiva, da renda ativa que você precisa trabalhar para você conseguir e da renda passiva é o que você consegue ter de ganhos. Então, é muito importante, de novo, fazer essa autorreflexão. Como que é a sua principal fonte de renda hoje? Ela é uma renda ativa, onde origina desse esforço seu repetitivo diário para obter uma renda, ou você tem a renda ativa e a renda passiva? E, além disso, como é que estão aí esses gastos, considerando as rendas que você tem? Isso é fundamental. Por quê? Porque a partir do momento que quando você começa a ter essa clareza, e eu gosto muito de uma frase do Thiago Brunet, que ele diz assim, a gente só muda aquilo que a gente toma consciência. Mas não basta só a gente saber que é importante, a gente precisa agir na direção daquilo que a gente sabe que é importante. Então, por isso que é o hábito da economia. Porque eu até sei, eu posso saber que economizar é importante, mas realmente, de fato, eu tenho ações que me levam a praticar, que me levam a praticar e desenvolver esse hábito. Então, o José explicou aí o quanto que
a disciplina. Então, eu vou economizar R$ 500, não tenho 500, eu vou economizar R$ 50 por mês, eu vou economizar R$ 100. Porque o Napoleon Hill ele vai dizer que esse economizar o dinheiro não é simplesmente um ato material. Um ato material no sentido de você somente eu estou poupando. Ele vai te trazer uma mentalidade, uma segurança muito importante para a sua vida. E aí você vai levar uma vida mais tranquila. E aí, o que é importante então? Começa pequeno, começa a retirar e guardar quantias R$ 10, R$ 15, R$ 50, R$ 100 por mês. Começa a guardar uma certa quantia e vai aumentando ela gradativamente à maneira que você vai conseguindo, porque no começo vai ser desafiador, mas depois você vai ver os benefícios que isso vai trazer. E aí você pode também estabelecer metas. Você está guardando esse dinheiro para quê? Para comprar uma roupa que você quer? Para fazer uma viagem? Para fazer um passeio? Para ir conhecer determinado lugar? Para investir em um curso? Para investir no seu negócio? Ou para investir em algo que você quer muito para obter uma renda passiva? Então estabeleça metas. Porque quando você estabelece a meta, para aquilo que você está poupando, vai te ajudar. Quando você for gastar, então, você vai falar, nossa, mas se eu gastar aqui, eu vou ficar mais longe de alcançar aquilo que eu desejo. E aí você também pode, né, automatizar, e a gente tem, através dos aplicativos do banco, que a maioria das pessoas tem acesso, você pode automatizar, então, transferências automáticas para poupar esse dinheiro, ou anotar na sua agenda para que você todo mês faça aí um investimento ou invista uma parte aí que você queira. Então, é muito importante ter essa prática, mas começa com o que você pode de acordo com a sua realidade. Não importa a quantia, importa é você começar a ter essa prática. Porque muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho, não ganho uma quantia grande para me guardar. Mas o mínimo que você conseguir, que é a prática do hábito. É esse hábito que vai te ajudar. E aí, José, por que então que é tão desafiador a gente implementar esse hábito da economia? Porque a gente sabe, a gente tem consciência, a gente começa a praticar. Mas por que quando a gente começa a praticar esse hábito, parece que vem alguns sabotadores aí que nos impedem? Quais são os desafios aí para a prática efetiva desse hábito da economia aí para você complementar para a gente? Os desafios justamente vêm, né, dos chamados gatilhos mentais, né? O que que a gente fazia antes, o que que a gente fazia no passado, né? Que vai disparar, pô, agora eu não vou gastar, mas eu sempre gastei, eu sempre fiz isso, esse impulso de consumo, né? O hábito, eu tinha o hábito do consumo, agora eu vou trocar ele pelo hábito da economia. Então, controlar esse impulso e evitar esses gastos desnecessários é um desafio. E outro desafio da implementação do hábito da economia, muitas vezes são as despesas inesperadas, né? Os imprevistos que acontecem ao longo do dia. Eu precisei comprar um medicamento, eu precisei pagar um especialista diferente, eu precisei consertar o carro, eu precisei pagar uma conta extra que surgiu, né? Uma multa, uma coisa que veio, né? E depois a pressão social, né? O que que a mídia faz, né? Ela bombardeia a mente das pessoas com situações ali de compra fácil, de compra interessante, de compra você vai tá tendo um benefício ali, mas isso é só uma ilusão mental. Você precisa daquilo para você seguir o seu projeto maior, então você precisa de um estilo de vida que você ostente mais, você precisa de um carro, né, de uma marca que vai te gerar, no caso, quando é um investimento que vai te trazer retorno, tudo bem, mas se for só para aparência, né, então você vai só ostentar aquilo, né? Então, para você manter esse hábito de ostentação, vem um gasto muito grande pela essa pressão social. E depois, né, o quarto passo é você não ter um planejamento, a falta de planejamento. Então, você não tem nada definido para se comprometer, né, vai fazer com que a mente vai dar aquela sabotada. Então, se eu não sei onde eu quero chegar, eu não preciso economizar
Então, eu vou gastar dinheiro que eu feito para gastar. Então, o quanto isso acaba fazendo com que a mente das pessoas tenha esses desafios, né, de não implementar o hábito de economizar, por quê? Porque isso vai fazer com que eu seja distraído, sofra alguma burlada aqui do sistema que está no papel, né? Então, alguns obstáculos para superar isso daí, né? É você manter a motivação e foco naquilo que você quer, onde você quer chegar e por que você quer chegar. Aquilo é importante para você, então manter esse foco. E depois, tá, eu tive uma recaída, eu não consegui isso, ajustar esse erro, criar uma nova estratégia, e ir adiante. E num nível mais de aprofundamento maior, ele orienta, né, você buscar mentores, grupos financeiros ou um grupo de apoio que vai facilitar um ecossistema ali que você vá seguir esse planejamento à risca. Então, é uma coisa que você tem que levar a sério, é levado a sério. Tá, não sei o que, eu escorreguei de novo, tive uma recaída, comprei, gastei, apareceu isso. Não, não. Isso aí vai ser levado ao pé da letra, né? 10% que a gente vai guardar, 10% que tem, é isso que vai ser feito e não tem como abrir mão disso, vai ter que mudar aí a forma de gastos, economizar de alguma coisa, mas a economia vai ter que ser feita. Então, esse foco aí é muito importante, você ter uma estratégia, né, ela é importantíssima. Então, aí tem o caminho que ele coloca aqui para a liberdade financeira, ele escreve aqui, né, para alcançar essa liberdade financeira, é um processo contínuo que envolve, né, a educação, planejamento, ação consistente. Então, quando você adota hábitos saudáveis de economia e você aplica os princípios que a gente passou aqui, uma situação básica aqui dessa educação financeira, vai construir uma base sólida, para uma vida financeira mais segura, mais próspera, e quando isso já fizer parte, né, do contexto de negócio, contexto de vida pessoal da pessoa, isso vai se tornar mais fácil de ser implementado, mais fácil de ser seguido, mais fácil de ser atingido. Então, quando segue o passo a passo, segue esse roteirinho, as coisas já começam a acontecer. Mas ela falou assim, é mágica? Não. É uma mudança de hábito. Apenas foi um hábito novo que foi implementado, esse hábito da economia, que fez com que você começasse a atingir os objetivos propostos com essa mudança de mentalidade, essa mudança de mindset, né? E esse efeito bola de neve, ele só vai crescer. Quanto mais você faz, quanto mais você consegue, né? Aí ele pede para fazer, você consegue novas fontes de renda, você consegue investir em você, você consegue ter retorno com aquilo que você vai fazer como segunda fonte de renda, ativa no caso, né? Então, legal, então isso só vai aumentar o seu pote lá da economia, só vai aumentar o seu container da economia. E aí, Elisa, já para finalizar, já passou muito tempo, né? Qual que é o seu destaque final, as suas considerações aí? Eu quero finalizar aqui com Provérbios 13 e 11, que sintetiza muito do que a gente falou aqui hoje, que diz assim: a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então, começar. O que isso quer dizer? Que esse Provérbios quer dizer? Que para o hábito da economia, é aos poucos, é um aprendizado aos poucos. Não é às pressas que você vai obter riqueza. Não adianta nada você obter riqueza e você gastar tudo de uma vez e você não ter. Então precisa ter sabedoria também para administrar aquilo que você ganha. Então, o hábito da economia te ajuda a você, de forma clara, consciente, de forma sólida, você ir aprendendo esse hábito, aprendendo a poupar e investir para realizar tudo o que você deseja. Então, agradeço a oportunidade, desejo aí para todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois, uma abençoada
noite, uma maravilhosa semana e que possamos estar aqui na próxima live com gratidão e alegria por poder compartilhar aí os aprendizados e trazer reflexões para as pessoas. Um grande beijo. Então, só finalizando aqui também com Provérbios 21:5, né, que é onde ele diz: os pensamentos do diligente tendem só à abundância, porém os do apressado tão somente à pobreza. Então, o pensamento diligente é a abundância e o pensamento apressado a pobreza. Aí vem aquela famosa outro versículo bíblico, né? Bíblico. Onde está o seu tesouro, ali estará, né, o seu coração. Então, aonde você está focando, onde está o seu foco? É na economia ou é nos gastos? Então, fica aí um versículo para a gente fazer essa reflexão, né? Então, chegamos ao final da nossa live 4. Agradecer a todos aqueles que participaram conosco, aqueles que vão participar. Vai ficar gravado, aqueles que quiserem assistir posteriormente, né? Fiquem à vontade. E já fica o convite aqui para a nossa live 5, provavelmente na próxima terça-feira, sobre iniciativa e liderança. Um grande abraço, beijo no coração de todos aí. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Até. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui.